Oi, gente. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a Inês Perondi, que é psicóloga. Obrigada, Inês, por aceitar o meu convite. E hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a síndrome do pensamento acelerado. Esses dias eu achei uma imagem que falava um pouquinho sobre essa síndrome e postei no meu Instagram. E a quantidade de pessoas que me responderam se identificando foi muito grande. Por isso que eu quis convidar a doutora para estar aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essa síndrome. Então, o que é a síndrome do pensamento acelerado, doutora? Então, o SPA, né, que a gente costuma, essa nomenclatura, então a descrição e o conceito, né, desta síndrome foi descrita pelo nosso escritor, né, bem conhecido, o Augusto Cury, né, que é a pessoa que escreveu sobre essa síndrome. E, na verdade, essa síndrome ela está relacionada a digamos assim, um exagero, uma abundância de pensamentos o tempo todo, né? Aqueles pensamentos durante o tempo todo, né? E numa velocidade tão intensa que isso que vai causar o estresse na pessoa. Né? Então, ela está relacionada, é uma síndrome que também está relacionada à dificuldade de gerenciar os pensamentos. Então, eu diria assim, é uma síndrome que ela causa muito sofrimento, né, para quem está acometido dela e também para as pessoas que estão próximas, né, desse paciente, porque os sintomas são muito intensos, né? Então é uma irritabilidade gigante, é uma dificuldade de concentração, é uma alteração de humor, né? Oscila muito o humor, é um sono sem qualidade, até algumas somatizações também, né? Então, como uma dor estomacal, uma dor muscular, né? São pessoas assim que elas deixam de serem resilientes, né, e empáticas, né? Então são pessoas que acabam querendo, né, tem aquela dificuldade de ouvir uma ideia diferente, né? Então elas querem impor as suas opiniões, né? Isso tudo dificulta, né, os relacionamentos. É, né? Muito difícil. Sim, até queda de cabelo, né, em alguns casos. Tudo relacionado. E assim, eu acho que é interessante frisar que ela, embora não sendo considerada uma doença, ela está associada com o quadro de transtorno de personalidade. E assim, lógico, a gente vê alguns sintomas, a gente se encaixa, mas a gente não pode se autodiagnosticar, né? Sim. Como é feito esse diagnóstico, doutora? Como eu sei, sim, você está com essa síndrome? Através do psicólogo, psiquiatra, um médico? Quem faz esse diagnóstico? Então, o ideal, né, é que esse diagnóstico seja feito por um psicólogo. O psicólogo ele vai analisar, avaliar as queixas do paciente para poder fazer o encaminhamento do tratamento adequado. O tratamento, ele é um acompanhamento psicológico, né? Na grande maioria das vezes também psiquiátrico, né? Esse paciente, como disse, né, na maioria das vezes ele vai precisar também de medicação. E esse processo, né, psicoterápico, ele vai auxiliar muito no entendimento do paciente com relação a todo sintoma que ele vem apresentando, e esse entendimento dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e até das mudanças de comportamento que ele teve, esse entendimento vai assim, ofertar, vai possibilitar, né, um equilíbrio emocional maior e uma mente mais saudável, mais equilibrada. Nesse caso dessa síndrome, entra com medicamento também? Se necessário, né? Tem vários estágios, exatamente, então. Depende muito da intensidade do sintoma, intensidade e frequência, né? Tem alguns casos que se orienta até, né, a questão de diminuir a jornada de trabalho. Então tem que... Porque a cabeça não para, né? É o tempo todo, né? É o tempo todo. E o nosso mundo moderno aí, né? As informações, elas estão aí, a gente... Se não tomar o cuidado, a gente se sente meio ligado na tomada o tempo todo. Exatamente isso.
Você comentou que não é uma doença. Então, assim, quem é diagnosticado com essa síndrome pode mais tarde estar sofrendo uma depressão, alguma coisa assim, porque a depressão já entra no quadro de doenças. Sim, até as oscilações de humor que ele apresenta como um dos sintomas, né? Eu acredito que como qualquer sintoma, né? Se não for tratado, a tendência realmente é tomar um outro rumo, né? E é interessante porque esta síndrome, ela é frequentemente confundida com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Sendo que esse déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma causa, né, uma origem genética, e a síndrome do pensamento acelerado, não, ela é produto do nosso acúmulo aí de atividades no dia a dia. Né? Então, a sobrecarga do dia a dia, exatamente. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.